Minha ideia aqui é mostrar algumas propriedades atribuídas a Arquimedes sobre o Arbelos. Então, primeiro vamos entender o que é o Arbelos. Para a gente entender o que é o Arbelos, nós vamos primeiro construir então um segmento de reta aqui AB. Vou aproveitar já esconder aqui a legenda que eu não preciso e criar um ponto C entre A e B sobre esse segmento. Então, uma vez criado esse ponto C, que a gente pode mover aqui sobre o segmento AB, o que a gente vai fazer? A gente vai criar 3 semicírculos. O primeiro semicírculo vai ser o de diâmetro AC. O segundo semicírculo vai ser o de diâmetro CB. E a gente vai criar um semicírculo maior de diâmetro AB. Aproveitando de novo para já esconder as legendas, que a gente não precisa, dá um ESC aqui. Então aqui esconder essa legenda, esconder essa e também a do semicírculo maior. E aí o Arbelos então vai ser a região compreendida entre o semicírculo maior e os 2 semicírculos menores. Então para isso eu vou deixar essa região do Arbelos em branco. O que seria o Arbelos então? O Arbelos é essa região branca que está compreendida entre o semicírculo de diâmetro AB e os 2 semicírculos menores, o de diâmetro AC e CB. Então essa região que eu não pintei aqui, essa região branca, é conhecida como Arbelos. Uma das propriedades do Arbelos é a seguinte: se a gente construir uma reta perpendicular ao diâmetro AB, passando por C, então se a gente for aqui em reta perpendicular, a esse diâmetro, passando por C, a gente vai determinar um ponto aqui, ponto de intersecção, que é esse ponto aqui. Eu não preciso dessa reta que eu criei, porque na verdade eu queria somente esse ponto, que eu vou renomear. Esse ponto eu vou renomear. Vou chamar esse ponto de G. Então o que vai acontecer? Conforme a gente move aqui, o ponto G move, por quê? Porque o ponto G é a intersecção da reta perpendicular ao diâmetro passando por C, e ele é justamente essa intersecção. Então vamos criar um segmento aqui, ó, desse ponto até o C. E aí, então, lembrando que esse segmento que eu criei, ele é perpendicular ao diâmetro. Então vamos lá. A primeira propriedade que o Arquimedes percebeu é a seguinte. Se a gente traçar um círculo com esse diâmetro CG, então como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em ponto médio desse segmento, vai vir na opção círculo, dado o centro em um de seus pontos, esse é o centro, esse é um de seus pontos. E aí então a primeira propriedade que o Arquimedes percebeu é que a área desse círculo de diâmetro CG é exatamente a área do Arbelos. Como que a gente pode utilizar o GeoGebra para mostrar isso? Então nós vamos fazer o seguinte: a área do círculo no GeoGebra é bem tranquilo, porque existe aqui uma opção de área. Então a gente vai clicar aqui, calcular, clicar sobre o círculo e ele vai nos dar a área desse círculo, que ele está dando como 23,75. Se a gente movimenta, a área vai se atualizando aí com o valor. É uma aproximação, lembrando que a área do círculo é πr ao quadrado. Bom, vou criar um texto aqui, para ficar melhor, eu vou criar um texto e vou escrever assim, ó. A área do círculo é o de diâmetro que a gente criou, é o de diâmetro CG. Então, vou colocar a área do círculo CG, mas a gente sabe que é o de diâmetro CG. E essa área é o K, que é 23,63, que é esse número. Então, a gente vai vir aqui, ó, igual, a gente vai escolher o objeto A. E aí, eu criei esse texto como sendo a área do círculo de diâmetro CG, ficou sendo 23,63. Repara que se a gente movimentar, essas duas áreas são iguais, óbvio. Essa aqui é a área do círculo, eu só reescrevi aqui. Por quê? Porque eu quero ocultar esse texto. Então, a área do círculo está ali no cantinho, conforme eu mexo aqui, tem a área do círculo. E aí, essa área do círculo, que é esse valor 22,19 nesse caso, é justamente a área do Arbelos. Mas como que a gente podia usar o GeoGebra para mostrar que a área do Arbelos realmente é a área desse círculo? Bom, isso aqui a gente veio direto
na ferramenta área e pediu a área do círculo. Mas como que eu mostro que essa área realmente é essa área branca, que é a área do Arbelos? Bom, para isso a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar 3 círculos, um de diâmetro AC, um de diâmetro CB e um de diâmetro AB. Por quê? Porque o GeoGebra não calcula a área de semicírculo. Então, se a gente vai tentar calcular a área do semicírculo, ele não consegue. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos em ponto médio, calcular o ponto médio daqui para a gente ter o centro. E o ponto médio do segmento todo, né, para a gente ter os círculos. Então, nós vamos aqui em círculo, aí eu vou definir esse círculo, eu vou definir esse círculo e o círculo maior. E aí, com os círculos, a gente consegue calcular a área. Então, se a gente for na opção área, eu venho aqui a área desse círculo maior, a área desse e a área desse. Ele escreveu aqui a área de P, a área de Q e a área de R. Só que esses valores, 8, 98, 54 e o 108, são os valores que estão aqui. Então, o B, o número B, é o círculo maior, é a área do círculo maior. O 8 e o 54 são os círculos, áreas dos círculos menores. Então, o B, o I e o J. E se a gente movimenta, a gente vê que esses valores se atualizam. Estão aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente está vendo aqui que B é o círculo maior, J é um dos círculos menores e 51 é o outro. Então, nós vamos também criar um texto. Escrever assim, a área do Arbelos. O que é a área do Arbelos? É o círculo grandão, que é o B. Então, aqui vai em objetos. Clica no B. Aí a gente clica aqui internamente. Vamos fazer o seguinte. É o B menos o I e menos o J. Então, menos o I menos o J. E tudo isso dividido por 2, porque a área do Arbelos é só a região de cima, né? Então, se eu pegar o círculo grande e tirar os 2 círculos, vai ficar como se fosse 2 Arbelos. Então, divido por 2. Ele criou aqui o texto, a área do Arbelos, que está coincidindo com a área do círculo. Com isso, a gente pode ocultar aqui essas outras áreas, esses pontos que foram criados, o E, o F, o H. Esse segmento, se a gente quiser ocultar também, a gente pode voltar a fazer aparecer o círculo e esconder os semicírculos. E aí, então, movimentando agora, a gente vai ver que essas duas áreas são iguais. Lembrando que essa área do círculo direta, pelo GeoGebra, e essa área do Arbelos, né, foi feita fazendo uma subtração do círculo grande, os 2 menores, e dividido por 2 para ter só a região de cima. Então essa é uma das propriedades que o Arquimedes mostrou e que a gente consegue visualizar aqui no GeoGebra, que a área desse círculo de diâmetro CG é justamente a área do Arbelos. Uma segunda propriedade bastante interessante que o Arquimedes mostrou é que quando a gente traçou esse círculo de diâmetro CG, a gente tem um ponto de intersecção desse círculo com os 2 semicírculos internos. E aí o que acontece? Se a gente quisesse traçar uma reta que tangenciasse esses 2 semicírculos, esses são exatos pontos de tangência. Então, se a gente vier aqui em reta, por esses 2 pontos, quando a gente movimenta, a gente percebe que esses são os pontos exatos de tangência, né? Outra propriedade que o Arquimedes notou. Se a gente traçar um segmento que une esses 2 pontos de tangência, esse segmento IJ, ele é exatamente igual ao segmento, mesma medida, né, do segmento CG. Ou seja, o segmento CG e o segmento IJ se bisseccionam mutuamente. E esse aqui exatamente, né, é o ponto, esse aqui é o centro da circunferência. Então, repara, se a gente mostra o círculo, esses pontos aqui são os pontos exatos de tangência, a gente percebe isso quando a gente vai ver a reta que tangencia. Além disso, a área desse círculo é exatamente igual à área do Arbelos. E por último, para fechar, ele percebeu que o ponto A e I, que é o ponto aqui de intersecção, e o ponto G são colineares. Então, se a gente construir uma reta que passa por A e G, ele também vai passar por I.
E se a gente construir uma reta que passa por G e por B, ele também vai passar por J, ou seja, o ponto B, J e G também são colineares. Bom, então todas essas propriedades podem ser demonstradas algebricamente, né, a gente fazendo isso na geometria, mas a gente pode visualizar tudo isso aqui no GeoGebra, tá ok? É isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço, espero que tenham gostado.